Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Salmo 119, 145 e 146. Vemos algo fundamental nesse clamor de Davi para viver uma vida de santidade que honre Deus em tudo. Isso leva a uma vida de oração séria, mas não apenas isso. O homem que deseja andar no caminho de Deus não meramente ora com clamor e lágrimas, mas ele tem uma firme resolução. Clamei com todo o meu coração, ouve-me, ó Senhor, guardarei os teus estatutos. Ele coloca todo o seu coração nisso. Sua oração não é engano. Então ele lança esse mesmo coração em uma forte resolução de que descobrirá quais são os estatutos de Deus e quando os encontrar, os guardará, custe o que custar. Preciso dizer que ninguém se torna santo contra a sua vontade. Nenhum homem guarda os estatutos de Deus a menos que exerça a resolução de fazê-lo. A própria essência da obediência a Deus está no coração. Então o coração deve ser colocado na obediência. Deve ser uma obediência sincera, voluntária e alegre. Ou então, não é uma submissão genuína ao Todo-Poderoso. Dirijo-me a alguém que vive em pecado e ainda assim diz: gostaria de poder me livrar dele. Muitas vezes ouvi tal desejo expresso por pessoas que devem ter sabido que estavam proferindo uma inverdade. Um homem diz: eu gostaria de ser liberto do pecado esta noite. E amanhã ele se misturará com más companhias e companheiros desleixados, e irá para os mesmos lugares de antes, onde ele tem tanta certeza de que será levado ao pecado, como é certo de que seu casaco queimaria se ele o colocasse no fogo. Ele vai para o meio da travessura, entre aspas. Ele leva o pavio do seu coração, onde ele sabe que há faíscas, e diz: não haverá nenhum mal nisso. Ele coloca uma vela perto da pólvora e espera que não haja uma explosão. Isso é o que ele diz, mas não pode ser assim. Se você não quer ser manchado, não vá entre o piche e o alcatrão. Se você não quer ser contaminado, evite toda a comunhão ímpia. O homem que pretende vencer o pecado e resolve vencê-lo, manter-se-á fora do caminho do mal, para que possa ser limpo diante do Deus vivo. Tal homem desistirá de tudo que o tenta. Se há algo em que ele sabe que tem um ponto fraco, ele se mortifica em vez de ofender deliberadamente a sua consciência. Ele corta a mão direita e arranca o olho direito de acordo com o Evangelho. O que significa, suponho, o que quer que ele goste e lhe pareça precioso e útil. Se aquilo se tornar uma tentação de pecar, ele irá acabar com isso de uma vez por todas. Não importa o que seja embriaguez, gula ou luxúria, seja qual for o pecado que o assedia, ele apenas diz: não, isso pode ser permitido a alguns homens ir tão longe, mas eu não posso ir tão longe sem ir mais longe. Portanto, não terei nada a ver com isso. Ele está pronto para negar a si mesmo tudo e qualquer coisa. Ele reforma completamente seus hábitos para que não seja levado ao pecado. Guardarei os teus testemunhos. Oh, que coisa abençoada é quando o homem realmente resolve fazer isso. Quando ele diz: ficarei fora do caminho da tentação e negarei a mim mesmo o que me tenta, para que não entristeça o Espírito Santo de Deus. E ele terá certeza, se sua resolução for do verdadeiro metal, de seguir o que o ajuda. Ele sabe que ouvir o Evangelho o ajuda, portanto, ele não desperdiçará as horas matinais do dia do Senhor em sono preguiçoso, mas ele acolherá a Assembleia dos Santos e se alegrará na pregação da palavra. Ele sabe que ler bons livros muitas vezes será útil para ele, por isso prefere-os a qualquer outra literatura. Ele sabe que a associação com os cristãos o ajudará, por isso gosta de estar entre eles. Ele sabe que elevar seu coração em oração a Deus, não ocasionalmente, mas regularmente em intervalos determinados, muitas vezes provou ser uma ajuda para ele. E ele, portanto, se esforça para manter esses compromissos tão estritamente quanto possível. Se houver algo bom para ajudá-lo a se livrar do pecado, ele o busca. E quando ele ora a Deus para mantê-lo puro, ele toma o cuidado de escolher todos os meios que Deus possa colocar em seu caminho
para resistir ao mal e seguir a santidade. Tal homem alcançará seu propósito, como Davi aqui. Você pode rir dele por ser muito preciso. O coração dele não será ferido pelo seu ridículo. Ele perderá o que tiver que ser perdido, coisas e pessoas. Pode ser que sua associação com algumas pessoas mundanas tenha contribuído muito para a sua prosperidade, embora o envolvesse em sérias tentações. Ele não vacila, pois preferiria correr o risco de perder todo mundo a arriscar sua reputação ou comprometer sua alma, pois ele está determinado a se livrar do pecado. O pecado é a praga que ele odeia. Ele preferiria ser pobre como Lázaro e até mesmo coberto de feridas e lambido por cães do que ter os pecados do homem rico sobre ele. Ele quer ser limpo, livre de toda coisa suja e de todo caminho falso. Uma coisa ele pediu ao Senhor, e essa coisa ele colocou em seu coração, que ele possa possuir a si mesmo em retidão, que ele possa ficar sem ofensa e que ele possa manter sua integridade. Para obter isso, pelo poder do Espírito Santo, sendo purificado pelo sangue de Jesus, ele sofrerá alegremente qualquer privação imaginável. Observe como Davi buscou uma fidelidade completa e uma perfeita conformidade com a vontade de Deus. Ele diz: clamei com todo o meu coração, guardarei os teus estatutos. Não alguns dos estatutos que lhe eram agradáveis, mas todos os estatutos que tinham a sanção divina. Não pretendo ser caridoso quando suspeito que alguns cristãos não desejam saber muito ou investigar minuciosamente as exigências do Senhor sobre seus recursos. O verdadeiro buscador da santidade é aquele que, enquanto resolve obedecer a Deus, ousará ser singular, se nenhum homem o acompanhar nisso. Clamei de todo o coração, guardarei os teus estatutos. Ele pretendia fazê-lo, embora devesse estar sem companheiros. Ele estava preparado para ficar sozinho. Sempre admiro aquele discurso de Atanásio, quando ele, vendo que outros haviam se desviado para o arianismo, disse: eu, Atanásio, contra o mundo. Ele é um homem verdadeiro que pode ser um homem verdadeiro por si mesmo. Não me dê uma cabana geminada, mas uma casa que se mantenha compacta em seus próprios alicerces. E me dê um homem que possa deixar o vento soprar ao seu redor e ainda ficar de pé. Ele manterá o seu próprio curso se os homens manterão ou não manterão. Deixe seus semelhantes aplaudirem ou vaiarem. Ele permanecerá fiel às suas próprias convicções. Se eles o carregam em seus ombros em triunfo, é a verdade que ele desposou e amou que eles honram. Ou se eles o pisam com desprezo, é por causa da justiça, da verdade de Deus que ele sofre. Como Lutero, ele desafiará o diabo, a morte e o inferno para resistir ao seu propósito de guardar os estatutos de Deus. Agora, a palavra de Deus anima a alma de um homem e a obra de Deus é o empreendimento de sua vida, quando este é o forte desejo de seu espírito. Ele ora a Deus e invoca sua ajuda, mas ao mesmo tempo registra sua resolução com uma mente que não é dada a vacilar. Ele colocou o pé onde ele pretendia ficar. Ele franziu a testa e cerrou os dentes e colocou todas as suas afeições no aspecto de desafio, pois ele pretende resistir até alcançar a vitória. Ele não vai se comprometer nem tolerar qualquer coisa errada. Ele frustrará a tentação, dominará as más propensões e matará o pecado que o ofende, o aflige e o atormenta. Da armadura de Deus ele se reveste, e pela graça de Deus ele prevalecerá. Davi está orando por santidade ao contemplar a beleza da santidade de Deus em sua palavra. Como vimos, Davi 3 vezes diz que chorou clamando ao Senhor por santidade. Então, junto a esse clamor sincero, ele fez uma resolução. Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Salmo 119, 145 e 146.